Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Na verdade, eu não vou ficar explicando para vocês algumas coisas. Eu preparei ali um material que vou mandar para vocês hoje, que é em relação à parte de sistema de redução. Eu vou querer que vocês façam e ver se me mandam para mim. É alguns cálculos. E depois tem uma situação de aprendizagem que eu vou mandar para vocês entregarem para a próxima aula dessa parte de transmissão. Estou mandando junto daí. Vou mandar pelo grupo do WhatsApp. Então, é mais a título de vocês entenderem o que acontece dentro da caixa. Por que eu pus aí, por exemplo, para vocês essa relação de transmissão aqui no redutor, tá? Para a gente entender como é que funciona, tá? Aquele dia que o Jim, acho que ele tinha falado que não tinha entendido como é que o processamento, como é que acontecia isso aí dentro da caixa. Então, a maioria das vezes, gente, mesmo ele sendo um sistema hidráulico, igual vocês estão vendo nos trator, o que vai fazer o acoplamento do conjunto de engrenagem e fazer a redução, tá? São, no caso, os sistemas hidráulicos. E o que vai dar a tração e que vai dar o torque, o movimento, no caso, no conjunto, não é, no caso, uma tração hidráulica, nesse caso. É uma tração, no caso, mecânica, que eu vou ter entre, no caso, uma engrenagem motora e uma engrenagem movida, tá? Se a gente pegar aqui, ó, vindo naquelas relações que a gente tinha falado, o que era aqui, ó, sistema de redução, como é que é feito isso, né? Então, pega uma engrenagem, no caso, menor aqui, motora, e a movida, eu pego a movida dividido pela motora, eu tenho a relação desse grupo de engrenagem aqui, duas. Só que na nossa caixa, gente, aqui ela não funciona assim. Aqui eu tenho uma redução. Aqui eu vou ter uma desmultiplicação. Essa desmultiplicação é como se eu estivesse aumentando, por exemplo, a rotação de saída da caixa. Tá? Nesse aspecto. Isso quer dizer que eu vou precisar de meia volta, por exemplo, na entrada do motor, para sair uma volta completa lá, no caso, na saída. Mas como é que funciona isso na real, lá dentro de uma caixa? A real na caixa, a gente tem que ver o seguinte. Quando vocês têm lá... vocês não têm lá a gama de entrada? A gama, ela pode ter, por exemplo... se for uma caixa mecânica, vamos pensar assim, ela tem aquela high-low, não é isso? É ou não é? É. Então, quando eu falo em high-low, gente, eu tenho, no caso, as marchas leves e as marchas pesadas, não é isso? Uhum. Se eu tenho, no caso, um trator que tem, por exemplo, 4 marchas, se eu jogo ela, no caso, em high, tá? Ela vai ter lá tantas marchas, no caso, leve, e tantas marchas pesadas, não é isso? Como é que vai funcionar isso, gente? A gente tem que pôr na cabeça o seguinte, o que entra do motor aqui, ó, se eu não tiver uma prise direta, eu não vou ter, por exemplo, a mesma saída de rotação da caixa. Entenderam? Então, eu tenho assim, por que hoje, na atualidade, o pessoal está colocando cada vez mais os trator maior aí para rodar? Uma que eu minimizo o tempo, aumento a velocidade de trabalho, tá? E eu tenho mais torque de potência, ou potência, no caso, para trabalho, potência para puxar, para os implementos, tudo acoplado, né? Só que o conjunto dentro, gente, se eu pegar um trator maior, ele foi desenvolvido para... A caixa de mudança dele aqui está dando tanto de saída aqui, tanto de torque de saída.
2.000, 3.000 Newton, aí depende, no caso, que tamanho que é esse trator, tá? Só que para a gente entender, tá, como é que vai estar atuando isso aqui, a gente vai ter que ser o seguinte, sempre vai ter uma entrada que é do motor. Então, eu tenho uma engrenagem que é motora. E uma engrenagem que é movida, que vai para o quê? O conjunto, no caso, intermediário, que a gente chama. Esse conjunto intermediário, dependendo da situação, se eu tenho high e low, o que o cara pode fazer? Aqui no meio dos dois, aqui, ó, eu poderia ter um conjunto sincronizador. Ou eu jogo para acionar esse aqui, ou eu jogo para acionar esse cara aqui. Aí eu já faço a redução na entrada da caixa. Tá? Quando eu fizer a redução na entrada da caixa, ela muda essa relação de entrada. Se eu tivesse aqui high e low e jogasse para cá, o torque ia sair direto aqui nesse cara. Não aqui, ter que passar por baixo para vir para cá. Porque nessa relação que ele está mostrando para nós aqui, o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou a entrada 10 dente de entrada, 30 no caso de transmissão, tem uma relação de 3:1. Só que eu engatei uma marcha lá que ela tem 26 na saída e 13 no caso na motora. Então eu tenho uma relação de 2:1. A relação de transmissão, de redução dessa marcha, qual que foi? 6:1, porque eu multipliquei a entrada mais a marcha que eu engatei. Tá? Então eu tenho aqui 6:1. Eu vou precisar dar o quê? 6 voltas do motor para dar uma volta na saída da caixa de mudança. Se por acaso vocês tiverem redutor no eixo traseiro, redutor no eixo dianteiro e ainda tiver o diferencial, vocês vão ter que contar mais essas reduções para ver, no caso, a rotação, no caso final, que vai sair de roda. Tá? E seria o que, gente? Eu pegar esse camarada aqui, ó, 6:1. Eu precisei 6 rotação do motor para uma na saída da caixa. Se eu pegasse uma engrenagem aqui que ela fosse 10 e 10, dá uma relação de quanto? 1:1, tá? Essa relação de 1:1, gente, o que ia acontecer? Eu ia pegar 1 vezes 3, 3:1. Então, eu teria, no caso, uma marcha que teria muito mais velocidade. O trator ia conseguir andar mais veloz e menos força. Então, quando a gente falar em relação de transmissão, é tudo isso que está acontecendo dentro do conjunto. Vocês querem ver um exemplo que tem aqui um pouquinho para frente? Depois eu passo esse material aqui, que não é, no caso, específico, mas é onde que explica melhor o que é essa redução para o pessoal. Tá? Aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, eu tenho motor, 2.000 RPM. Eu tenho a redução da caixa de câmbio. Deu 4:1 aqui, ó. 500 RPM. Então, 4 dividido por 500 aqui, ó. Eu tenho 4:1. 4 vezes 500, 2.000. Aí eu tenho uma redução que caiu no cardan de 500. Aí chegou aqui no caso, no diferencial, deu mais uma redução de, no caso, 5:1. Eu vou pegar esse número aqui no diferencial, 5 vezes 4 dá quanto? 5 vezes 4, gente, quanto que dá? 20. 20. Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho que esse motor, ele necessita dar 20 voltas do motor para dar uma volta para chegar na roda. Véio. Então, eu tenho uma marcha de força ou de velocidade aqui? O que vocês acham? Força, né? Força. Se eu fizesse ao contrário, gente, vamos pegar lá 2.000 RPM aqui e 2.000 aqui na saída da caixa. Tá? Então, eu teria uma relação 1:1. 1 vezes 5 dá 5. Então, daria, no caso aqui, 1 vezes dá 5 voltas do motor para uma volta, no caso, na roda. Aí eu teria, no caso, uma relação final, essa aqui é redução final, mas eu teria uma velocidade maior aqui na roda. Entenderam? Se eu quero saber quantos por minuto que ia correr essa roda aqui, tá? Eu ia ter que multiplicar, RPM não é por 60 rotações por minuto? Então, eu multiplico por 60 por minuto aqui. Então, uma volta nessa roda aqui, vezes, no caso, 60. Então, eu precisaria 60 vezes, no caso, 20. Eu teria que dar lá
120, no caso, 120 voltas no motor para dar, no caso, 60 voltas, no caso, ali na roda. Tá? Só que nós não estamos vendo velocidade. Para a máquina, a gente não está vendo velocidade. Eu quero ver força, quanto que ele está aplicando. Em alguns casos, o que os caras fazem? Ele coloca a redução no eixo, para reduzir mais isso aqui ainda, dar mais força ainda, no caso, para o conjunto. Tá? Ou ele adota dentro da caixa de mudança, colocar caixa leve e caixa pesada. Se vocês pegarem lá aqueles outros tipos de sistema que nós vimos no caso de caixa, vocês vão ver que ele tem lá gama 1, gama 2, gama 3, não é isso? Então ele tem lá a marcha leve, a marcha média e a marcha pesada. Tá? Se eu multiplicar 3 vezes, no caso, 4, eu teria, no caso, 12. 12 marchas, no caso aqui, desse conjunto, e 4 marcha ré. Tá? Se eu tiver, no caso, com o power shutter, aí eu teria, no caso, 12 marchas para frente e 12 marchas para trás. Porque o trator ele opera tanto para frente quanto para trás. Tá? Mas resumindo, gente, isso aqui é para vocês entenderem. Eu vou postar isso aqui lá, no caso, para vocês entenderem. Eu vou estar pondo um teste lá. Ele vai já mostrar para vocês o que tem que ser feito, por exemplo, a relação de transmissão. Eu estou pondo uma caixa simples, só para vocês entenderem lá no caso, 6 marchas, tá? E depois eu tenho um conjunto epsíquico, para vocês fazerem, no caso, uma relação, para ver quanto que dá uma relação de epsíquico. Quando eu falar de um conjunto epsíquico, é quando eu tenho, no caso, a solar, a anelar e a satélite. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar o número de dentes da anelar, somar com a solar e dividir pela solar. Então, eu vou ter, no caso, a relação de redução desse conjunto epsíquico. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, aonde que usa esse conjunto epsíquico? Nós vimos aí um monte de caixa que estava usando isso aí dentro da caixa, que esses modelos novos que a gente estava falando ontem ainda de sistema aqui, utilizado lá no CVT da Case. E a redução que é feita no diferencial dianteiro, no caso dos tratores, todos eles trabalham com epsíquico. Porque vocês vão ver lá que na hora que você desmontar o cubo, ele tem em volta uma engrenagem que é anelar, ele tem a de centro que é a solar, e aquelas 3 ou 4 engrenagens que são a satélite que vai lá dentro. Ele vai fazer uma redução. Tá? Se não for ali, no caso, na saída, igual a gente tem aqui na dianteira, for na traseira a gente tem o redutor, por exemplo, às vezes acoplado lá na saída do diferencial. Tá? Onde que eu vou conseguir dar mais torque, no caso, para o trator. Tá? Entendido isso daí, gente? E aí depois eu tenho a outra atividade que eu falei para vocês entregar na semana que vem, não hoje, para a próxima aula, no caso a próxima aula, no caso de transmissão, que é uma situação de aprendizagem, que é uma simulação para você ver qual que é o raciocínio que vocês fazem pegando um defeito dentro, no caso, do sistema de transmissão. Tá? Aí vai estar descrito, é só vocês lerem lá e escrever o que é necessário. Tá ok? Dúvida, gente? Tranquilo, senhor. Essa da atividade, por exemplo, de redução, a relação, gente, é só vocês pegar ali, pega o celular mesmo, sai na mão de vocês na hora. Como é uma caixa simples, vocês vão ver que ela só tem o split de entrada. O que é o split de entrada? Isso aqui, ó, vai ser fixo para todas as marchas, gente. Essa entrada aqui vai ser fixa para todas as marchas. Então, você vai pegar, fazer essa divisão e depois só vai fazer a multiplicação com as outras marchas que tem, que é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Fecha, no caso, o conjunto. Eu vou ter, no caso, uma marcha que vai dar direct drive. O que é direct drive?
é uma que vai dar relação de entrada com a relação de saída igual. Então, eu vou ter lá, se entra uma rotação do motor, uma volta do motor, vai sair uma da caixa. E a última marcha, que é a sexta, tá? Vocês vão ver que ela vai, no caso, ser o quê? Um multiplicador. Ele vai o quê? Por exemplo, dar 0,88, por exemplo, de volta do motor e já vai ser uma volta completa lá atrás. O que eu ganho com isso, gente? Eu ganho, na verdade, economia, tá? Porque o motor vai trabalhar com rotação mais baixa, e vida útil, porque o conjunto não vai ser tão forçado. Tá? Traduzindo, isso aí é menos consumo de combustível, menos, por exemplo, a questão de desgaste acentuado, porque vai estar trabalhando com rotação muito elevada. Então, vocês vão ver que, de uma forma geral, quando eu tenho essas multiplicações e desmultiplicações, eu aumento, no caso, o poder de trabalho, por exemplo, da máquina. Tá? E, consequentemente, ela vai gastar menos em função disso daí. Tá ok? Alguém ficou com dúvida aí? Tá ok. E aí, professor, esse trabalho que o senhor vai passar hoje é para entregar hoje? Esse dos cálculos, que é pouca coisa, gente. Não falando para vocês que não é um negócio bicho de sete cabeças. São, acho que 6 contas. Só, entrega hoje. Coloque o nome de vocês e dá o retorno. Beleza. A outra, que é, no caso, a situação de aprendizagem, para a semana que vem. Vocês vão ter aí o resto dessa semana, mais o começo da semana que vem, para a gente estar entregando o trabalho lá na semana que vem. Que é uma situação de aprendizagem. Para testar, gente, vocês, o seguinte, eu já peguei e mandei, não sei se vocês viram no grupo, o José Jordani ainda perguntou, vai ter prova. Então, eu mandei todo o material que nós trabalhamos, que vocês podem se embasar em cima daquilo, para vocês terem uma referência, o que eu posso fazer para resolver esse problema que eu, no caso, pus lá para vocês, no caso, tá falando o que é. Tá ok? Beleza, professor. E essas contas aí é muito difícil, não? Não, essa relação que eu tô falando é dividir um pelo outro, gente. Então de boa, tranquilo. Só uma coisa aqui, Natanael. Aqui, ó. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, gente. Ó, esse vermelho aqui, ó, que tá entrando aqui 10, esse é a engrenagem motora. Passou para a árvore intermediária, essa aqui é a motriz, que foi movida. Só que quando ela transferir esse movimento através desse eixo aqui, essa aqui passa a ser a motora e essa aqui passa a ser a movida. Tá? Porque eu sempre vou pegar aqui, ó, número maior, que é desse aqui de saída da movida, dividido pelo número menor. Eu posso chegar a um caso lá na frente, quando eu trocar um monte de marcha, que aqui o mesmo número de dente que vai estar aqui é o mesmo número de dente que vai estar aqui. Aí dá uma relação de 1 por 1. E eu vou ter que pegar essa relação de 1 por 1 e multiplicar pela entrada. Professor, mas eu tenho um multiplicador agora, um desmultiplicador. O que é? Ele vai fazer o quê? Ele vai chegar aqui, vai ter uma engrenagem maior e aqui vai ter uma engrenagem menor. O que vai acontecer? Vai dar uma relação de 0,8. Aí eu multiplico, por exemplo, essa entrada sempre de entrada aqui, para mim ter, no caso, a relação de saída, gente. Que daí o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha rotação de entrada vai ser menor que a rotação de saída. Então, eu vou conseguir, por exemplo, que o motor trabalhe com rotação mais baixa e a caixa de mudança trabalhe com rotação mais alta. Tá? Certo, gente? Beleza, professor, beleza. Mais alguém tem alguma dúvida aí do pessoal que está assistindo aí? Eu não vou me estender, não vou ficar tomando tempo de vocês, que eu vou estar pedindo para vocês fazerem alguma coisa para hoje, mas eu vou dar tempo para vocês estar mexendo, tá? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá, joia. Amanhã nós vamos dar continuidade à parte de motor, gente, tá? Porque motor tem um monte de coisa para ser vista, que é os periféricos deles, né? Então, que é o que a gente está vendo. E até a gente poder, no caso, começar a trabalhar na parte prática, lá, voltar lá, não tem ainda uma data definida, não tem nada disso. Não sei como é que vai ficar essa situação aí. Tá ok? Beleza. Então tá, joia. Eu vou desligar aqui, já vou passar para vocês aí
pelo WhatsApp de vocês, tá legal? Beleza, professor. Beleza. Então tá. Falou. Boa tarde para vocês, gente. Se cuidem então, tá? Você também, professor. Falou. Falou, até mais. Também, professor. Falou. Falou, rapaziada.